Gravar, pronto, agora está gravando. Uhum. Eu não vou conseguir aqui compartilhar a tela, mas a única coisa que estava lá no slide era os itens da leitura que a gente vai fazer, tá bom? Então, acho que dá para continuar aqui, porque o meu notebook está simplesmente travado. Então, é isso, né? É ficar de olho no que está acontecendo. E quando a gente está no presencial, também é a mesma coisa, porque pode acontecer muitas coisas enquanto você está lá, né, guiando, e já aconteceram algumas coisas muito inusitadas. Então, a gente precisa estar atento nas duas coisas, tá? E, de qualquer forma, eu acho que a experiência fica melhor, né, pelo menos na minha sensação, a experiência fica melhor para a gente e para a pessoa se a gente se coloca na prática. E se a gente está percebendo o que está acontecendo, a gente também vai incluindo os elementos na prática. Se você vê que a pessoa está inquieta, né, você vai incluindo isso na prática, dela perceber o que está acontecendo com ela, se tem alguma inquietação, né? E aí você meio que na prática vai orientando o que ela faz com aquilo. Então, sinta-se livre para movimentar o seu corpo, fazer qualquer ajuste, mas faça isso, né, com gentileza, em pequenos movimentos. Então, você vai percebendo e orientando. Tá? A Rogéria ia falar também alguma coisa. Eu ia falar a respeito da prática, né? Eu hoje realmente ficou super confortável para mim fazer essa prática, eu tenho certeza que eu me entreguei, acho que eu estava precisando, sabe? Aquela parte do toque que fez mais sentido, e eu fiquei muito focada, foi muito bom, assim, isso. Bom. Bem. Então, muito bem. Então, eu tenho essa prática gravada, tá? Vou colocar lá no... E isso também, né? Tá gravada, mas não exatamente como eu fiz agora, né? Porque quando você vai fazendo ao vivo, assim, né? No momento, algumas coisas vão sair diferente, mas a essência da prática é a mesma, tá? Aí vou colocar lá no grupo para vocês. Seria bem legal esse convite. A Virgínia já pratica, a Celina também, né? Mas as outras meninas aqui, seria bem legal fazer esse convite da prática diária, tá? E, de novo, como uma gentileza, né? Não como mais uma tarefa no to-do list, para não ser estressante. Então, o convite é a prática diária, mas quanto é possível você fazer na semana? Talvez 2, 3 vezes por semana, mas fazendo esse treino para que você consiga colocar a prática, né, na sua vida diária, e isso vai Adriana, facilitar muito é esse... interessante a gente mudar a prática, assim, sempre, ou a gente pode repetir a prática? Como é que é isso? Me veio essa questão agora. Num programa de mindfulness, né, como a gente está ajudando a pessoa a treinar a mente, a tomar contato com isso, a proposta é ela repetir a prática a semana inteira. Tá? Então, por exemplo, a semana do corpo, ela faz a consciência do corpo a semana inteira. A semana da respiração, ela faz a atenção na respiração a semana inteira. Tá? Mas depois da 8ª semana, na verdade, depois da 5ª sessão, né, a gente já vai dando a opção da pessoa fazer o combo dela, né, assim, porque a gente vai montando, né, uma composição das práticas. E então, depois da 8ª sessão, que a pessoa já conhece todas as práticas, né, ela pode fazer qual ela sentir, né, necessidade. Então, o que escolher, né? O que estiver precisando no momento. Às vezes está precisando de uma prática de compaixão, às vezes está precisando da respiração, às vezes uma consciência do corpo. Então não tem muita regra, tá? E aqui, como a gente está nesse
nesse estudo, né, nessa prática mais aberta, também é você escolher a prática que você quiser fazer, tá? E quanto ao tempo, né, eu estou fazendo práticas aqui de 15, 20 minutos, até para vocês sentirem, né, como é ficar 20 minutos na prática, o que surge, né? E vocês começarem a tomar consciência disso. Mas no dia a dia, você pode fazer uma prática de 5 minutos. E aí você vai aumentando gradativamente conforme for ficando mais confortável para você. Tá? Então, obrigada. Adriana, Sim. eu acho importante também para o terapeuta, né, aos poucos, ele começar a fazer as práticas de silêncio, a meditação silenciosa. Se Sim. descondicionar um pouco, porque aí eu acho que isso dá uma ampliada maior, assim, nessa questão da autopercepção, de ter mais clareza do que surge. Então, depois que... Assim, eu gosto muito disso. Se familiarizou com a ideia de guiar as práticas, e aí, aos poucos, você começa a intercalar com práticas de silêncio. 3 minutos, 5 minutos, e aí você vai aumentando. Sim. Muito importante. Obrigada, Virgínia. E isso é legal para a gente também ir treinando a nossa autonomia na prática, né? Então... O que eu ia perguntar é, essas 8 semanas que você faz, que você comentou, o livro tem essa base de o que cada semana proposta é corpo, respiração, compaixão, ou de uma forma mais aleatória isso vai surgindo no livro? Nesse livro aqui? Como que é a base dessas 8 semanas? E no que ela é inspirada? Nesse livro aqui não tem o programa. Um livro que vocês podem ter, e que eu falo que é a Bíblia do Mindfulness, né? É o livro do Jon Kabat-Zinn, né? Que é o livro do Vivendo a Catástrofe Total. E lá ele conta toda a história do programa, como surgiu, né? E tem lá o programa de 8 semanas também, tá? Então, é um livro bem grossão, mas muito bom de ler. Ele é muito gostoso, ele não tem uma linguagem, aquela linguagem científica, técnica pesada, né? Ele é bem gostoso de ler, embora ele seja bem profundo. E vale a pena ter. Se você tem esse interesse de mindfulness, né, de se aprofundar, vale a pena ter. Inclusive, pode ser nosso próximo livro de estudo aqui. E então, o programa de 8 semanas, né, tem a palestrinha lá no nosso grupo do Telegram. Então, quem não viu, fica o convite lá para olhar, onde eu falo, né, um pouco mais do mindfulness enquanto metodologia. E o programa de 8 semanas surge com esse trabalho do Jon Kabat-Zinn, né, de levar isso para a universidade, para um hospital universitário. E o interesse dele era justamente mostrar para as pessoas, ou ensinar, enfim, né? Mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas a desenvolver essa autonomia sobre a saúde. E então surge o programa de 8 semanas, porque ele é budista e praticante de yoga, e começou a perceber, né, o quanto isso fazia bem para as pessoas que praticavam, e transformou essas práticas numa metodologia, né? O 8 semanas não é nada de especial, né? Ele fez 8 semanas por conta de um calendário, né? Onde ele precisava dividir as práticas e precisava estar numa sequência, e aí tinha uma sequência de feriados também e tudo mais. E aí acabou que ele compilou isso em 8 semanas, né? E desde então vem vindo os estudos, né? Então, todos os programas que tem hoje são baseados nesse do MBSR. Então, programa de compaixão, programa do MBCT, que é o Mindfulness baseado na terapia cognitiva, o MBRP, que é para prevenção de recaída, o próprio Mindful Eating, enfim, todas esses programas são nuances, né? Mas a base estrutural deles
é o MBSR, que é esse do livro do John Kabat-Zinn, tá? E as pesquisas também, a maioria delas, né, pelo menos nos anos 80, 90, estavam baseadas nisso. Outro dia eu vi, outro dia não, já faz um tempinho, então preciso atualizar esses números, mas mesmo assim já é grande, acho que 2018, 19, eu estava olhando isso, que existem em torno de 720 programas de mindfulness, né? E isso tem a ver, né, gente? Assim, eu estava lendo esses dias um livrinho que é Carta aos Terapeutas, do Contardo Caligares, e eu comprei quando eu me formei na faculdade, né? E aí me deu vontade de rever o livro, e aí tem um lá que o terapeuta jovem pergunta para ele, né? Como eu faço para ter mais paciência? Eu falei, nossa, tá parecendo o coisa do Instagram aqui, o feed do Instagram. Aí ele traz essa questão, né, você tem que ser conhecido. E para ser conhecido, você tem que ter muitas publicações. Né? E aí, nessa resposta, ele faz essa crítica, né, de que as publicações, né, são feitas com qual intenção? É realmente de gerar saberes que resolvem os problemas das pessoas, né? Que trazem soluções para as questões de saúde mental, ou é só um monte de produção para gerar nome, né? E para as pessoas ficarem conhecidas. Então, acontece um pouco isso no Mindfulness, né? Porque ninguém quer pegar um programa, por exemplo, o MBSR, que já é a essência de todos, e se aprofundar na pesquisa daquilo, né? A pessoa quer fazer um estudo e gerar um protocolo novo, porque vai gerar o nome dela no mercado. Então, no último congresso de Mindfulness que eu estive, que estava a Sara Lazar, né? Então, um participante perguntou para ela se ela achava que era necessário mais protocolos, mais estudos que geram mais protocolos. Né? Se a gente já não tinha o suficiente para dar conta de cuidar das pessoas e que a gente poderia se aprofundar nisso. Então, é uma questão, né, para a gente entender. E daí, só para a gente contextualizar, também o MBHP da Unifesp, né, ele é baseado no MBSR, ele é baseado nos programas de compaixão e ele também é baseado no programa da Vidya Mala, que é o MBPI, né, se não me engano, que é um protocolo para dor crônica. Então, ele abrange esses 3 protocolos, e também tem algumas coisas do MBCT, né, que é o Mindfulness e a terapia cognitiva. Não sei se eu respondi a questão, né, que eu acabei filosofando um pouco aqui nas ideias, mas... Respondeu sim, obrigada, viu? Pode montar o próximo grupo que eu participo. Vai continuar esse aqui, ó, tô achando. Bom, então vamos falar um pouco das terapias, né, das abordagens, e como são pontuações curtinhas, o que vocês acham da gente seguir como na outra semana, que a gente foi lendo algumas pontuações mais importantes e discutir sobre cada uma delas? Pode ser? Então, vamos lá. Todo mundo está com um livro? Sim. Tá. Que aí eu vou pedir para a gente intercalar um pouquinho a leitura, para não ficar só a minha voz aqui na... Adriana, eu não imprimi ainda o livro, eu não tenho. Tá. Eu ia te falar isso, né? Eu não sei se vale a pena você imprimir ou comprar. Talvez fique mais caro mandar imprimir do que comprar o livro.
Pois é, eu pensei nisso também. E talvez você possa olhar até na estante virtual, Tá, né? eu vou procurar o valor, E aí Adriana. você compra mais em Eu conta. compro online, aí vem rapidinho. A Rogéria quer falar. Diga. Abre teu som, Rô. Está com o som desligado. Oi, Oi. tá ouvindo? Eu ia falar para a Neuza que eu estou com 2 livros. Se ela quiser, depois ela entra em contato comigo, a gente pode combinar. Tá, beleza, eu entro em contato sim, Rogéria. Tá? Beleza, depois eu entro em contato. Adriana, posso te falar uma coisa? É, Quando você fala essas siglas que você acabou de falar aí na explicação, eu não conheço nada, é a primeira vez que eu estou fazendo um curso aí de Mindfulness, eu não sei do que significa essas siglas, tá? Tá bom. Então, eu ia pedir, eu entendi o que você quis dizer, mas assim, para mim é importante, eu gosto de saber, tal. É só uma observação, não precisa repetir tudo, não. A gente continua aqui com a aula, mas quem não está muito por dentro do assunto não sabe o que essa sigla significa aí que você falou, tá bom? Tá bom. Pode ir falando, tá, gente? Nós somos mindful, então a gente aceita toda fala como uma fala, sem interpretação, né? Eu consegui entrar aqui no notebook, que eu tenho mais habilidade. Então, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora para... Minutinho, gente. Vamos treinando a paciência. Você está sem o áudio, Adriana. Sem atenção plena. Lá no primeiro encontro, eu preciso ver, eu vou colocar lá no grupo direito, mas no primeiro ou no segundo encontro, quando eu fiz uma palestrinha, eu mostrei os programas, tá? Aí tá lá um quadro com as siglas e o nome de cada um e o que cada um trabalha, tá? Então, o que é para dor crônica, o que é para prevenção de recaída, o que é com a terapia cognitiva, tá bom? Mas eu vou pontuar lá no grupo onde está isso, para você se localizar, tá? Muito bem. Talvez não dê tempo da gente concluir o capítulo 1, como eu tinha proposto no início, mas enfim, vamos seguindo o fluxo. Então, trazendo mais teoricamente aqui pelo livro, né? Porque muitas de vocês aí já trabalham com a terapia cognitivo comportamental e podem pontuar alguma coisa que vocês queiram complementar ou discordar do livro, né? Porque eu já vi aqui uma coisa que eu discordei do Psicologia Budista, mas enfim, vamos lá. Então, a TCC é a forma de tratamento que tem sido mais extensivamente investigada de forma empírica. Estamos atualmente, aqui o livro está falando de terceira onda, mas hoje nós já estamos na quinta onda, né, da TCC. A primeira refere-se à terapia do comportamento, focalizando-se nos clássicos condicionamento pavloviano e reforço das contingências. A segunda foi a terapia cognitiva, visando alterar padrões de pensamentos disfuncionais. A terceira onda é a psicoterapia baseada em mindfulness, aceitação e compaixão, na qual nossa relação com nossa experiência, intenções, sensações, emoções, sentimentos, comportamentos, gradualmente muda no curso da terapia. Os 4 programas de tratamento pioneiros têm base nessa técnica de muitos componentes, múltiplos componentes, apoiados empiricamente são
Redução do estresse, olha aqui as siglas, né? Então, a redução do estresse, né, que é o MBSR, agora que ele coloca como REBM, mas é o MBSR. Terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é o MBCT, é porque ele está colocando de uma outra perspectiva, né? A terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, né? Então, Neuza, quando você fala, tem muito de mindfulness na terapia de aceitação e compromisso, né? E muitos outros programas se originaram desses modelos ou foram desenvolvidos para populações, condições ou treinamento de habilidade específica. Então, por exemplo, lá na Unifesp, a gente está fazendo a adaptação do MBHP, que é o Mindfulness para a Promoção da Saúde, né? Para as pessoas com TEPT. Então, no lugar de 8 sessões, tem 14. No lugar de 1h30 de sessão, 2, tem 1 hora. E as práticas não passam de 10 minutos. Então, tudo a gente vai... Aí sim, né, é algo que vale a pena mais um estudo e mais uma pesquisa, né? Porque tem uma intenção muito clara de ajudar, de tornar isso mais acessível, né, e funcional para outras populações. Entre eles estão prevenção de recaída baseada em mindfulness, né? Então, esse é o MBRP, tá, Rogéria? Que é o prevenção de recaída. Treinamento da consciência alimentar baseado em mindfulness. E o TCBM para crianças, esse eu não conheço. REBM para adolescentes. A Fernanda Miguez, que a Virgínia conhece, está lá no nosso grupo de mentoria, e a Celina também, né? E a Neuza também. Ela acabou de fazer um programa, uma formação de mindfulness para adolescentes com a esposa do Kabat-Zinn. Então, ela faz um trabalho bem específico para adolescentes, né? A esposa do Kabat-Zinn. E a Fernanda fez essa formação. E só para complementar, eu fiz esse, na verdade está aqui TCBM, né, que é o MBCT para criança, que foi com o Vitor aqui no Rio, Adriana. Ah, legal. Que é o MBCTC. Tá. Aqui. É uma adaptação esqueci o nome dela, o primeiro nome. É um livro da Randy Sample, eu acho. Tá. Que ela faz um protocolo para as crianças também. Tá, legal. E tem aquele da Eline também, né? Eline Snell, que tem o livrinho, né? Quietinho feito um sapo, né? Que também é programa para crianças. Então, a gente vai vendo, né, essa diversidade de programas que vão surgindo para dar conta de cada especificidade, né, do que a gente vai trabalhando. Daí, assim, né, já que a gente está falando disso, e é uma questão, né, mas qual que eu faço? Se eu quero fazer uma formação de mindfulness, se eu quero ser instrutor de mindfulness, qual que eu faço? Eu recomendo, né, o da Unifesp ou o MTI. Porque se você faz esses 2 programas, você está preparado para trabalhar em qualquer contexto. E aí depois, se você tem um gosto, né, ou você tem já tem uma história na clínica, por exemplo, de trabalhar com criança, aí você faz um programa de atendimento de mindfulness para criança que vai complementar essa sua base estrutural, sabe? Porque, assim, essas formações desses programas mais recentes, eu não sei a Celina e a Virgínia, né, que já estão na área como pensa, mas eu entendo meio como um complemento. Então, você precisa ter uma base. Então, por exemplo, se você faz uma formação de Mindful Eating e não fez uma formação de Mindfulness, fica uma lacuna, né? Fica um vácuo. Agora, se você fez uma formação de Mindfulness, como o da Unifesp, por exemplo,
você sabe trazer, não o protocolo Mindful Eating, mas você sabe trabalhar essa questão da alimentação a partir do olhar de Mindfulness, né? Então, só para contextualizar aqui. Não sei, Celina e Virginia, se vocês querem complementar algo, se concorda com essa percepção. Bom, e aqui ele vai... Desculpa. Não, só ia falar, acho que eu concordo, acho que eu caí, talvez, como a Rogéria falou, tipo, não conhecia muito, conheci o Mindfulness na minha prática, e fui fazer primeiro essa para criança, porque eu gosto de trabalho com criança, e senti falta dessa base. Então, agora estou fazendo MBHP, porque eu achei que era importante ter essa base de adulto, enfim, para poder aí sim, não, quero trabalhar com dor crônica, quero trabalhar com criança, aí você ter alguma base, aí pode ser o MTI também, enfim, acho que é importante. Sim. E para quem gosta de uma linguagem mais técnica, mais clínica, mais científica, mais de pesquisa, eu indico o MBHP da Unifesp. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, ser mais eficiente ou menos eficiente. Eu acho que, de novo, vem a questão da gente se perceber, né, se conhecer, entender a nossa particularidade, nossa personalidade e seguir o caminho a partir disso, né? Porque é aí que vem a eficácia daquilo que você faz, né? Da sua autenticidade. Bom, vamos continuar aqui. Além disso, o campo da TCC adotou amplamente os conceitos centrais de mindfulness, mesmo em tratamentos em que essa palavra não é usada, como o Protocolo Unificado para o Tratamento Transdiagnóstico de Transtornos Emocionais, de David Barlow e colaboradores, que consiste em 4 módulos familiares aos terapeutas orientados a mindfulness. Aumentar o estado de alerta emocional. Aqui, né, é sempre essa coisa da palavra, né? Alerta parece que é algo, né, que presta atenção, cuidado, né? Então eu trocaria por consciência. Aumentar o estado de consciência emocional. Facilitar a flexibilidade nas avaliações. Identificar e prevenir a esquiva comportamental. Promover exposição situacional e interoceptiva a sinalizadores da emoção. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de comentar algo sobre a TCC? Complementar? Então, seguimos. Psicoterapia psicodinâmica. Alguém gostaria de ler? Posso ler, se quiser. Como mencionado anteriormente, os teóricos psicodinâmicos reconheceram o valor da psicologia budista, pelo menos desde a época de Carl Jung. A psicanálise, historicamente, tem compartilhado aspectos comuns com a prática de mindfulness. Ambos são eventos introspectivos, supõem que consciência e aceitação precedem a mudança e reconhecem a importância dos processos inconscientes. O próximo capítulo explora de forma mais completa os pontos em comum e as diferenças entre a abordagem psicodinâmica psicanalítica tradicional em relação ao tratamento e a perspectiva de mindfulness. Tudo bem? Alguém gostaria de complementar algo? A gente vai vendo, assim, né, que é aquela questão inicial, né? Seria o mindfulness um ingrediente comum, né, entre as abordagens de terapia? A psicoterapia humanista existencial. Alguém quer ler? Posso ler. A prática de mindfulness visava originalmente a tratar o sofrimento de condições existenciais, como doença, velhice e morte, condições não clínicas, visto que essa categoria não existia na época de Buda. Essa forma de meditação tem muito em comum com a psicoterapia humanista, que abrange amplamente as abordagens existencial, construtivista e transpessoal.
A abordagem existencial, como a psicologia budista, enfatiza as capacidades inerentes da pessoa de tornar-se saudável e em pleno funcionamento. Ela concentra-se no presente, em alcançar a consciência de que a vida está parcialmente sob nosso controle, em aceitar a responsabilidade pelas decisões e em aprender a tolerar a ansiedade. Por exemplo, a terapia da Gestalt enfatiza a exploração fenomenológica. Por exemplo, eu vejo que você cruzou as pernas, sem interpretação ou avaliação, levando ao objetivo de simples sem interpretação ou avaliação, levando ao objetivo de simples percepção. Hakomi foi um dos primeiros terapeutas a treinar explicitamente mindfulness por meio da consciência corporal de sentimentos, convicções e memórias. O trabalho de focalização de Eugene Gendlin, em especial sua ideia da sensação percebida corporal pré-verbal de um problema psicológico, é notavelmente semelhante ao treinamento da consciência introspectiva na meditação mindfulness. A psicoterapia sensoriomotora e a terapia focada na emoção também direcionam cuidadosamente a atenção de um paciente para a experiência emocional resultante. As psicoterapias construtivistas, como a terapia narrativa, compartilham a noção orientada à mindfulness de que a realidade de cada pessoa é co-criada pelo indivíduo em interação com o ambiente. A terapia transpessoal e a psicologia budista mantêm a suposição em comum de que a pessoa é indivisível do universo mais amplo, um tema que é explorado em capítulos posteriores. Bem, obrigada. O gostoso desse livro é que ele é uma revisita, né, aos tempos da faculdade, mas com mais maturidade. Então, você vê o panorama da psicologia, as abordagens, e vai entendendo, né, com mais, pelo menos para mim foi essa experiência, né, de ler esse livro. Uau, né, naquela época eu não tinha essa percepção do que era cada uma e tal, então, muito legal. E aí eu vejo assim, queria só falar sobre a questão da focalização, né? Como caminham assim muito juntas assim a questão da psicologia budista mesmo, do mindfulness e a focalização, que é esse estado de consciência pleno, sim, de estar com, né? Estar com a experiência e de uma forma desidentificada, sem aquele eu, né? Não tem o eu ali. O eu, você está mais conectado com aquele que observa e percebe essa atividade mental, essa conversa desses vários eus que não tem localidade. Eu acho que é muito legal aqui essa. Sim. E o quanto para a gente conseguir estar, né, nessa atitude interna, né, a gente precisa trabalhar a aceitação, né, e a autocompaixão, né, liberação de autocrítica. E era justamente isso que eu ia falar, né? A gente vê o quanto que muitas delas vão trabalhando como se fosse uma autorização, né, para a pessoa ser o que ela é e sentir o que ela está sentindo, né? Validar o que ela está sentindo sem culpa, né? É a coisa da testemunha, né? Eu acho que tem tudo a ver. Você fica ali. Aí, para isso, você precisa treinar a atenção plena, o chamata, né? A atenção plena, a estabilidade da mente e, ao mesmo tempo, o monitoramento aberto, porque você precisa estar estável e aberto para que você perceba. Sim. Acho que é bem bom isso aí. Sim, muito bom. Medicina comportamental. Os benefícios de mindfulness para a saúde parecem derivar de um sistema nervoso autônomo menos reativo. Em resumo, ser menos estressado. Por exemplo, o treinamento da meditação reduz significativamente o cortisol em resposta a estresse agudo quando comparado com o treinamento do relaxamento. Sua prática também pode ajudar os pacientes a manter hábitos saudáveis. Pacientes com asma podem ser capazes de detectar estados emocionais que desencadeariam ataques. Aliás, essa questão é muito presente na clínica, quando a gente começa a sugerir a prática, trazer essa
autopercepção, né, que aqui ele está falando ele usa essa palavra, interoceptiva, consciência interoceptiva, né? Então, de uma maneira mais prática, a autopercepção, quando a gente vai ajudando as pessoas a desenvolverem essa autopercepção, é incrível como elas vão falando, eu já percebo o que me põe para baixo, já percebo o que me coloca para cima, né? Então, ontem mesmo uma cliente trouxe eu já percebi quando eu estou para baixo, o que me ajuda a levantar um pouco o meu humor, é cozinhar. Então, eu vou para a cozinha, e isso, né, ela nem está praticando regularmente, mas a gente vai trabalhando essa questão da consciência, de permitir sentir o que está sentindo, né, como a Virginia trouxe, para que ela desenvolva mindfulness, né, ainda que não esteja praticando, fazendo as práticas formais, né. Então, os pacientes obesos poderiam ser capazes de enganar a vontade quando sentem fome, em vez de concretizar a vontade de comer. Também foi demonstrado que a meditação mindfulness melhora a função imunológica e que tanto ela quanto a meditação da compaixão reduzem o processo inflamatório induzido por estresse. Então, aqui a gente está falando da neurociência, né, da produção dos hormônios de cortisol, e da não produção, né, da regulação desse hormônio, produção de ocitocina e outros hormônios que promovem saúde e bem-estar. Além disso, o seu treinamento está sendo integrado até mesmo ao biofeedback. Ensaios clínicos controlados, randomizados, demonstraram melhora por meio de treinamento em mindfulness para uma longa lista de enfermidades, condições. Então, síndrome do colo irritável, diabetes, câncer, e aí é importante dizer, né, que não é com a intenção da cura do câncer, mas da melhora do sistema imunológico para que a pessoa tenha uma recuperação melhor no tratamento, e também a questão da aceitação, né, que aqui a gente traz a coisa da aceitação radical para que a pessoa lide melhor, né, com esse momento da vida. Estresse no trabalho, síndrome de fadiga crônica, ingestão por estresse, parar de fumar, fogachos, insônia, efeitos de doença médica crônica, transtornos por uso de substância. Então, a gente vai precisar encerrar aqui, né? A gente conclui a semana que vem essa questão da espiritualidade, psicologia positiva, até o final, né, do capítulo onde tem o Mindfulness Importa para os terapeutas, né? E, de alguma forma, a gente vai vendo aqui, né, que todas as terapias se conversam, né, todas as abordagens se conversam nos seus objetivos, cada uma vai seguindo uma estratégia, né, um pouquinho diferente, que tem a ver com a questão de visão de mundo. A própria medicina comportamental, embora esteja focado nesse treino de comportamento, né, traz essa coisa do mindfulness e das práticas. Na Unifesp tem um curso, né, de medicina comportamental para psicólogos. Então, o professor Roberto, não me lembro o sobrenome dele. Cardoso, não? Isso, o professor Roberto Cardoso. Como não me lembrei do sobrenome do parente? E acho que abre uma vez por ano as inscrições, né? Não é algo muito divulgado, mas eu conheço algumas pessoas que já fizeram esse curso e diz que é muito bom, né? Então, quem quiser também, né, se adentrar nesse mundo. Muito bem. Gostariam de trazer algo sobre essa leitura de hoje? Não. Comentar algo sobre o grupo? Eu gostaria de convidar vocês, e de novo é um convite, né? Não é uma regra, até porque a gente está bem, eu acho que nós, né, profissionais da saúde, que estamos trabalhando com mindfulness, estamos com uma agenda bem atribulada,
queria convidar vocês para a gente interagir lá no grupo, independente do nosso encontro, tá? Então, se vocês estão lendo algum artigo que é interessante, quiser compartilhar com a gente, viu um vídeo que achou interessante, que vai complementar aqui nosso aprendizado, compartilha lá com a gente, né? Está fazendo a sua leitura, teve um insight, uma percepção ou uma dúvida, compartilha lá com a gente, tá? Para a gente ampliar esse nosso aprendizado. Tem uma coisa que eu tenho olhado nos últimos dias, até coloquei lá no grupo da mentoria, né, para a gente começar a prestar atenção, que são as pessoas que tiveram o Covid, né, e as sequelas. Então, estão surgindo alguns estudos aí, esses dias até coloquei lá no grupo da mentoria, né, 3 em 4 pessoas que tiveram Covid estão tendo sequelas psiquiátricas, né? Então, é uma questão para a gente olhar, começar a estudar e entender como é que a gente pode também direcionar a nossa atuação para isso, porque vai ser uma grande demanda também, né? Já tem sido, né? Porque tem poucos trabalhos aqui no Brasil de acolhimento para isso. Então, e vai ser cada vez mais, né? Então... Vou aproveitar, de repente, compartilhar um artigo que eu li hoje no jornal, mas falando sobre isso, quer dizer, não exatamente isso de sequela, mas um psicólogo, se eu não me engano, falando sobre, enfim, ele dizendo que a gente não está, no momento da pandemia, não é nem, assim, deprimido, não é nem, tipo, ele usou o termo definhando, tipo, definhar, como se fosse um vazio, a gente não sabe nem, enfim, vou ver se eu compartilho lá no grupo. A gente não sabe nem o que está sentindo mais. Né? Como se fosse um vazio, você não sabe mais o que é, você já está cansado da máscara, mas Sim. Você não sabe, você segue, e aí perde o foco, perde a atenção. Exato. Muitos relatos disso, né? E realmente eu tenho percebido também. Do cansaço de tentar fazer algo para dar conta dessa sensação, né? Então, ontem eu estava até trabalhando isso com uma pessoa, de tipo... Tudo bem, sente, né? Não dá mais para a gente ficar... aquelas dicas, né? Determine uma rotina, faça não sei o que, faça não sei o que lá, faça yoga, faça mindfulness. Gente, não faça nada, descanse, né? E permita-se sentir, porque realmente está desafiador. E eu não sei para vocês, mas eu também estou nesse momento, assim, de muito cansaço, né? De poder dar conta de tudo isso para mim, né? Mais de 1 ano longe da minha família, isso para mim é muito difícil. Eu sou muito apegada aos meus irmãos, meu pai, meus sobrinhos, né? E eu percebo o quanto isso me cansa de estar longe deles e de ir trabalhando todos os dias, né? Esse espaço interno para que eu acolha com qualidade as pessoas que também estão no sofrimento e que eu estou acompanhando, né? Então, chega um momento que a gente cansa, né? Então, que a gente possa também ser gentil e descansar. Muito bem. Então, Celina, você compartilha com a gente? Eu vou colocar lá no grupo também esse que eu falei dos estudos que estão falando sobre as sequelas psiquiátricas, tá bom? Gratidão, um ótimo feriado para vocês. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Quem vai descansar, bom descanso. Obrigada, Lúcia. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijos.